E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliade Pinheiro, professora de música. Um prazer trabalhar com vocês nessa aula. Bem-vindos ao primeiro workshop de obras musicais do PAS UNB. A obra que eu escolhi para trabalhar com vocês é a obra Tribunal do Facebook, do músico Tom Zé. Para a gente conhecer essa obra, Tribunal do Facebook, conhecer um pouquinho dele, é necessário a gente começar com a temática da obra e entendendo o contexto de como foi que surgiu a obra Tribunal do Facebook. Escrito desse jeito mesmo, bem esquisito, né? Diferente do que a gente está acostumado. Em 2013, a Coca-Cola contratou o Tom Zé para fazer a narração do comercial da campanha da Copa do Mundo aqui no Brasil. E o Tom Zé aceitou, foi lá e fez o comercial da Coca-Cola, fez a narração. E os fãs do Tom Zé chegaram na página oficial dele do Facebook e começaram a bombardear com várias críticas. O Tom Zé, o artista que a gente pode falar assim, que é do lado B, aquele cara menos conhecido, que não está na grande mídia, que não está associado à indústria fonográfica, à cultura de massa. E o Tom Zé, sempre se colocando um pouco mais à margem dessa parte cultural, ele trazia pra gente uma música com um teor mais intelectual, digamos assim, ou é pelo menos o que os críticos dele, fã deles, falavam. E de repente lá estava o Tom Zé associado à cultura de massa, fazendo o comercial da Coca-Cola. O que os fãs do Tom Zé alegam é o seguinte: o grande artista, aquele que fazia uma grande arte, aquele que fazia uma arte mais intelectual, de repente se vende para fazer uma coisa menor, propaganda de refrigerante. Eu acho que o pessoal pegou pesado com Tom Zé. As críticas continuam. E aí ele tem uma outra sacada, ele tem uma outra ideia, que ótimo que ele teve isso, porque a gente que ganhou com essa história toda. Ele fez um EP, um Extended Play, um disco pequenininho, né? Aquele disco de vinil que agora acho que está na moda de novo, né? Tinha saído de moda, mas está na moda de novo, aquele disco de vinil, um pequenininho. E ele também coloca em meio digital. Você entra lá no site oficial do Tom Zé e você baixa de graça. Você não precisa pagar. Junto com o disco, e lá no site dele, a gente encontra um PDF onde ele faz como se fosse um documento jurídico, falando, né, apresentando para um júri, apresentando para um tribunal a defesa dele. E esse disco, esse EP, se chama Tribunal do Facebook. Ele conta com 5 músicas, cheia de ironia e cheia de opinião. Dessas 5 músicas, apenas uma nos interessa, que é a primeira música do EP, que também se chama Tribunal do Facebook. Apesar de pensar na música Tribunal do Facebook e atribuir ao Tom Zé, ele não é o compositor da música. O Tom Zé se juntou com alguns outros artistas da cena paulistana que também são considerados um pouco mais marginalizados, que também ficam um pouquinho mais de lado, sem se associar às grandes indústrias fonográficas, e são os compositores da música. Quem compõe a música é o Marcelo Segreto, o Tata Aeroplano, o Emicida e o Gustavo Galo. Agora, em relação à interpretação, aí sim a gente vai contar com a participação do Tom Zé, mas não só ele. O Tom Zé, mais o Tata Aeroplano e o Emicida e grupos também da cena paulistana, Trupe Chá de Boldo, O Terno e Filarmônica de Passárgada. Esse povo todo vai ser responsável pela interpretação da música Tribunal do Facebook e pela interpretação das outras músicas também que compõem o EP Tribunal do Facebook. Em relação a gênero ou estilo musical, a gente não vai conseguir definir que estilo ou que gênero musical é isso. Inclusive, esse é um ponto apresentado pela matriz do PAS. Nem sempre existe a necessidade de rotular e classificar todos os tipos musicais. E é o que acontece na obra Tribunal do Facebook. Mas nós conseguimos perceber nessa obra influências musicais. A gente vai perceber a influência do samba, influência do coco, aquela manifestação popular desenvolvida pelos escravos lá na época do Brasil Colônia. A gente vai ter influência também do iê-iê-iê, o rock dos anos 60, que aconteceu aqui no Brasil, o rock nacional lá dos anos 60, e a gente vai ter também influência do rap. Isso é uma característica que esteve presente no tropicalismo, um movimento musical lá do final dos anos 60, que o Tom Zé fez parte. Mas isso também não é uma música tropicalista, é só uma característica em comum que nós encontramos. Ok até aqui? Agora, a gente vai falar sobre as características musicais dessa obra.
Para falar das características musicais, a gente precisa ouvir pelo menos um pedacinho para entender. Vamos começar ouvindo a primeira parte da música. Tom Zé Mané baixou o tom. Baba, baby, bebe, baba. Velho babão do Zé Bundão baixou o tom. Baba, baby, bebe, baba. Mané babão. Escutamos então essa primeira parte que a gente chama de parte A. E, gente, ela vai trazer uma coisa muito diferente. Nós estamos acostumados nas canções populares a trabalhar com aquela estrutura de estrofe e refrão. Essa música não apresenta refrão. Eu vou ter nessa obra como estrutura 5 estrofes diferentes: parte A, parte B, parte C, parte D e parte E. Todas essas partes são diferentes. Eu não consigo pegar a parte A e cantar, por exemplo, em cima da parte C. Não vai dar certo, não vai funcionar. Elas são realmente contrastantes. E essa é uma estrutura um pouco mais complexa. Em relação à parte de instrumentação, a gente já conseguiu perceber algumas coisinhas só nesse primeiro momento que nós escutamos, só nessa parte A. A gente vai ter ao longo da música a voz utilizada de maneiras diferentes. A gente tem uma voz solo, cantada. A gente vai ter, pela influência do rap, uma voz um pouco mais falada. A gente vai ter a presença de coro masculino e coro feminino e também back vocal. A gente vai conseguir ouvir ao longo de toda a música. A instrumentação, os instrumentos especificamente falando, a gente vai perceber as guitarras elétricas, o baixo, instrumentos de sopro, instrumentos de metais, gaita e também instrumentos de percussão um pouco mais variados. E eu não sei se vocês prestaram atenção a isso ou acharam que foi uma falha do vídeo, porque quando está em sala de aula o pessoal nem percebe. A música começou com o som do Windows. Aquele som que a gente escuta mesmo quando liga o computador, aquele barulhinho do Windows, perceberam? É uma sonoridade inesperada. A gente não espera escutar esse som numa música. E ele começa exatamente com isso, que já funciona como uma ideia de crítica a toda essa ideia de massificação. Beba Coca-Cola, o slogan da Coca-Cola, a ideia do jingle, aquilo que faz você consumir. O Gilberto Mendes foi lá e fez uma música a partir do poema do Décio Pignatari. E a ideia era justamente o oposto. Se o jingle é Beba Coca-Cola, a minha música, a partir deste poema, é o anti-jingle. Era a ideia da crítica. Eu quero que vocês escutem um pedacinho dessa música para terem uma noção do que acontece. Coca-Cola, Beba Coca-Cola, Pessoal, escutaram esses sons? Eles fazem um tss, ah. É aquela ideia como se estivesse abrindo a garrafa ou a lata da bebida gaseificada, no caso a Coca-Cola. E, gente, um arroto. Escutaram? Um arroto no meio da música. Eu acho que é o primeiro arroto solo da história da música. E a ideia era ser o anti-jingle. O poema do Décio Pignatari, vamos dar uma lida nesse poema. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola caco. Caco cola, cloaca. E a ideia, quando ele vai misturando as letras do beba, babe, e aí ele transforma Coca-Cola na palavra cloaca, era justamente essa questão da crítica. Então, a parte A da nossa música, ela traz essa ideia da crítica a partir daquilo que foi feito nos anos 60, considerando que o Tom Zé recebe as críticas por conta do comercial da Coca-Cola, ok? Vamos para a parte B, então. A gente começa escutando. A parte B da música faz a referência a uma figura importante da nossa história, a Carmen Miranda. Olha ela aqui do lado, vendo? Ela, com essas frutas na cabeça, com essa bandeira do Brasil, essa ideia de tropicalidade. Ela nasceu em Portugal, veio para o Brasil muito pequenininha, se naturaliza brasileira e ela vira um grande sucesso, fazendo samba, fazendo marchinha de carnaval. Ela recebe uma proposta. Carmen Miranda vem para Hollywood, que o mundo vai conhecer a cultura brasileira. Mas chega nos Estados Unidos e ela começa a fazer o cinema de Hollywood.
ela começa a se distanciar um pouquinho da nossa cultura. Eu imagino que se naquela época existisse uma revista tipo Caras ou Contigo, a Carmen Miranda ia aparecer com a bandeira dos Estados Unidos atrás, ao invés de ser essa bandeira do Brasil, e de repente até um chapéu do Tio Sam na cabeça. E quando a letra da música traz pra gente seu americanizado quer bancar Carmen Miranda, é justamente essa referência que está fazendo. Tom Zé, você está querendo dar uma de Carmen Miranda? Você que sempre falou da cultura brasileira, agora fazendo comercial para Coca-Cola, fazendo comercial para uma multinacional americana. Essa é a ideia então da parte B da música. Vamos escutar agora a parte C. Vendido, vendido, vendido a preço de banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda. Na parte C da música, conseguiram perceber como as guitarras são evidentes nessa parte? É uma referência ao Iê, 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 como ficou conhecido o rock nacional dos anos 60. Em 1967, aconteceu uma marcha contra a guitarra elétrica. Nesse momento, a gente começa a separar a música brasileira e fala, isso aqui é de fato a música popular brasileira, é tocado com violão, sem a interferência da guitarra, e isso aqui é outra coisa, é a música jovem, ou é esse rock chamado de Iê, Iê, Iê. O Tom Zé, que ele não participa dessa marcha, de repente ele coloca isso como uma forma de crítica na música dele. Então a letra da canção fala vendido, vendido, vendido. E ele traz essa guitarra elétrica, ele faz essa referência ao Iê, Iê, Iê. Então, a gente consegue perceber essa ideia da crítica tanto na letra quanto efetivamente na parte musical. Vamos agora para a parte D da música, escuta esse pedacinho. Que decepção, traidor mudou de lado, corrompido, mentiroso, seu sorriso engarrafado. A parte D da música, a gente continua com a mesma referência do Iê, Iê, Iê. A gente continua ouvindo bem a guitarra, mas agora a gente tem um canto um pouco mais dramático. A gente tem uns contracantos, a guitarra faz uns arpejos, a gente tem uma parte diferente. Então, mesmo que a parte C e a parte D façam referência ao mesmo gênero, ao mesmo estilo musical, eu não consigo cantar uma parte em cima da outra. Elas também são distintas. Chegando agora na nossa última parte E da música. Não ouço mais, eu não gostei do papo, não. Pra mim é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservante. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica, que custava morrer de fome só pra fazer música? Aqui eu tenho uma acusação. O rap, ele funciona com essa questão da acusação, de falar sobre uma realidade que ninguém presta atenção, de falar sobre um grupo marginalizado. E ele traz aqui essa influência do rap, tá? Essa voz mais falada, é isso que aparece pra gente na última parte da música. Eu confesso para vocês que essa é uma estrutura mais complexa. Se a UNB for cobrar, ela vai colocar a letra pra gente. É uma música um pouco mais difícil de se familiarizar com ela. Então é importante aquela escuta completa da música. Escutem hoje, escutem daqui a 2 dias, daqui a uma semana. Coloca na sua playlist, vai escutando para se familiarizar com essa música. Isso é importante. Essa estrutura mais difícil para a gente internalizar ela e poder acionar a nossa memória musical. Agora, em relação aos aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa música. A gente percebe, né, e já discutimos isso, que ela traz 5 partes realmente contrastantes. Onde essas partes contrastam? Na melodia, no ritmo, na mudança de instrumentação, na mudança de sonoridades, na mudança de andamento. Então a gente já consegue perceber tudo isso, que eu tenho melodias que variam em cada uma das estrofes, a partir da diferença dos gêneros musicais que influenciam, a gente tem variação no andamento, a gente tem variação de volume, variação de dinâmica. Em relação à harmonia dessa obra, eu vou usar com vocês o seguinte exemplo. Pensem aqui na minha mão, isso aqui é o nosso campo harmônico, esse círculo aqui é o campo harmônico, são as notas que são esperadas. Então, sempre que eu tenho notas aqui, ó, dentro desse campo harmônico, são aquelas notas que tudo bem está na música, é aquilo que eu espero. O Tom Zé, ele vai trabalhar com notas fora desse campo harmônico.
As notas, elas permeiam esse espaço aqui, elas vêm de um outro lugar e não é o nosso esperado, o que nos mostra também uma harmonia mais elaborada, uma harmonia mais complexa. Pessoal, nós temos itens com gabarito comentado, porque caiu o tribunal do Facebook na prova, é gabarito com certeza. Isso já está combinado, não tá? Eu espero que vocês estejam bem felizes, que os seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima aula.